Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse é o quarto vídeo desse capítulo, o orgulho e a humildade. E os espíritos, eles nos trazem algumas instruções. Eles nos diz que a humildade é uma virtude esquecida entre nós, que nos foi dado grandes exemplos e seguidos mesmo foram muito poucos. Sem a humildade, nós não podemos ser caridosos com o nosso próximo. Então, somente com a virtude da humildade é que poderemos ser caridosos com o nosso próximo. Pois é a humildade que nivela os homens, mostra-nos que somos irmãos, que devemos nos ajudar mutuamente e nos encaminha ao bem. Então é somente com a humildade, né? Porque ela nos deixa todos iguais. Nós somos todos iguais, mas é a partir do momento em que a gente tem a humildade, que a gente enxerga, vive a humildade, que a gente consegue ver isso também no próximo. Sem se sentir superior ou mesmo inferior. Então, a humildade deixa todos no mesmo nível. Lembremos de Jesus e sua humildade, que o fez tão grande e o levar acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa dos seus méritos e que sua essência era mais pura que a do pobre. E esse pensamento vai contra a justiça de Deus, pois ele, o Criador, fez apenas uma espécie de homem, apenas uma. O invólucro do pobre é o mesmo do rico. Somos iguais. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Nosso orgulho muitas vezes não nos deixa ver que aquele irmão faminto, aquele que pede esmola, que passa frio, necessidades, é exatamente igual a nós. Muitas vezes a gente até dá uma esmola, ajuda, mas apertar a mão, ouvir esse irmão, dar um sorriso, olhar nos olhos desse irmão e reconhecer nele um ser exatamente igual a mim e não um ser invisível, né? Um ser abaixo, um ser inferior na sociedade em que vivemos. A gente não olha no olhar desse irmão, no olhar dessa pessoa e enxerga como irmão. Quantas e quantas vezes a gente passa pela rua, olha para alguém que está ali parado, na verdade nem enxerga aquele ser, né? Até pela turbulência, né? Do corre-corre do dia a dia. Mas não é só isso, né? É essa falta de amor, de humildade, de reconhecer aquele ser como um irmão seu, sendo exatamente igual a você. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos nas nossas vestes limpinhas, cheirosas, e nos julgamos superior àquele que está ali, às vezes, sentado numa calçada, sujo, imundo, né, entre aspas, imundo no sentido de muito sujo, roupas sujas, né, mal cheiroso muitas vezes. Então a gente passa e se sente superior. Mas mal sabemos nós que provavelmente, né, às vezes a gente já até esteve na mesma situação que aquele mesmo irmão, né, que a gente já passou por aquela mesma situação, pedindo esmola, né, passando necessidade, passando frio, numa vida que a gente não lembra mais. E a gente hoje, porque está aqui se sentindo favorável, se sente bem, né, com as roupas e com a situação e tudo mais, a gente nem sequer imagina, porque a gente não lembra
que em outras vidas a gente pode ter estado no mesmo lugar que aquele irmão que na maioria das vezes nós julgamos ele inferior a nós não julgamos superior a eles. E até quem pode dizer que não pedimos esmola para esse mesmo irmão, né? Que nós estávamos lá e ele passando e nós pedimos esmola para esse irmão. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Porque a gente não sabe o que a gente já viveu. A gente não sabe o que foi em outra vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito, com o julgamento e ter sempre a humildade de reconhecer no outro um ser igual a você. Você pode não estar pedindo esmola hoje, mas seja humilde. Se não tiver algo material, uma moeda, um alimento, uma roupa, ou seja lá o que for, mas pelo menos um olhar amoroso, um sorriso no rosto, de enxergá-lo, de pelo menos que ele se sinta enxergado por nós e não ser invisível na sociedade onde ninguém enxerga, porque a gente não sabe o que foi ou o que estamos plantando, a gente vai colher. E o que será a colheita, né? Então, essa humildade é muito importante, faz toda a diferença no caminho para o bem, no caminho da evolução, para termos uma próxima encarnação melhor, boa, né? Onde a gente colha frutos bons. As riquezas, elas por acaso são eternas? Não, né? O nosso corpo físico fica e a nossa riqueza material também fica, né? O nosso corpo, ele vai perecer ali, o nosso espírito não. Os nossos bens materiais, as nossas riquezas, os nossos títulos vão ficar aqui, a gente não leva nada. Quando a gente desencarna, tudo que é matéria fica para trás. Nada faz com que eu possa ser milionário, rico, bilionário, enfim, ter muitos bens, títulos, ser importantíssimo. Isso não nos salva da morte e nem nos eleva, né, numa vida espiritual pós-morte, não, porque a morte não existe, mas digamos do corpo, né, a hora que o corpo fica, mas o corpo continua vivo. Então, não é a matéria que vai, o bem, o título que vai determinar um bom lugar para esse espírito. Não, são as nossas virtudes, a nossa humildade, né, a nossa caridade, nosso amor ao próximo, entre tantas outras. Que a gente possa, então, ter mais humildade, mais amor ao próximo e reconhecer no outro um ser igual a mim. Estamos em passos, né, em degraus evolutivos diferentes, possamos estar em degraus evolutivos diferentes. Eu tenho a minha missão, as minhas provas e expiações, ele tem a dele, e isso não faz dele um ser menor, inferior a mim, de forma alguma. Cada um está no degrau evolutivo que plantou de certa forma e que precisa para a própria evolução. Todos os homens são iguais na balança divina e somente as virtudes, são só as virtudes que nos distinguem aos olhos de Deus. Então, só a virtude que vai fazer a diferença para esse ser espiritual. Aqui também, mas eu digo até após a morte, né? Porque hoje, em vida, o meu corpo físico, ele pode usufruir de bens, estar bem, mas a hora que eu morro, isso fica para trás. O que vai determinar o lugar, né, melhor ou não, são as virtudes. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Não são os nossos títulos e nomes que nos dão a felicidade prometida, a caridade e a humildade. Caridade e humildade são os nossos títulos de nobreza. Que possamos despertar e deixar que a voz dos espíritos toque o nosso coração, para que a gente consiga perceber e despertar as nossas virtudes.
Sejamos generosos e caridosos e deixar que a voz dos Espíritos toque nosso coração. Que possamos então ter a coragem de olhar para nós, porque é somente assim, e reconhecer o nosso orgulho e aceitá-lo como parte de mim. Então é somente quando eu tenho a coragem de olhar, reconhecer e aceitar que aquilo está em mim, que esse orgulho está em mim, que eu vou conseguir lidar com ele. Para quê? Fazer a reforma necessária para que a humildade desperte em nós e todas as virtudes necessárias. Essa humildade, essas virtudes que aprendemos com o Cristo e que deixamos esquecida. Que possamos trazê-la no nosso pensamento, no nosso coração e usá-las no dia a dia. Abençoado seja o seu dia. Um beijo pro Raimundo, o Face, o Insta, né? O pessoal que assiste a gente pelo Face, Insta, o site do Raimundo Mariano Dias e também da Agenda Espírita Brasil. Um beijo grande para você, que Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração e beijos de luz.